Crachá na Mesa, um podcast sobre o mundo corporativo depois das 18. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Crachá na Mesa. Esse é o nosso episódio final dessa temporada. Nem acredito. Passou muito rápido. Sim! Oi, gente! Passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Eu lembro de acho que é um ditado americano que diz que os dias são longos, mas os anos são curtos quando você tem filhos. E acho que quando você tem um podcast também. Ampliando aí o ditado, concordo. Ai, gente. Quando tá acabando, a gente fala, nossa, foi tão rápido. Mas quando a gente tá gravando, a gente fica, ai meu Deus do céu, será que eu vou dar conta? Passa muito rápido. De novo, já tem que gravar outro. Sim. Mas escolher o tema de hoje foi muito fácil, gente. Por quê? Porque há algumas semanas, nosso editor, Vini, oi Vini, comentou uma coisa que eu nunca tinha percebido, que é... eu já. Talvez vocês também. Mas que é que na maioria dos episódios, eu, Beatriz, cito Paulo Freire. E aí, eu fiquei com isso na cabeça e falei, caramba, é verdade, eu cito mesmo. Uhum. E aí eu falei, nossa, a gente precisa fazer um episódio sobre Paulo Freire, até pra eu explicar do porquê que eu falo tanto de Paulo Freire. E aí tava com essa ideia na cabeça, etc. Eis que estava assistindo ao show da Madonna, e aí no telão apareceram várias pessoas brasileiras, né, ela homenageando, dentre elas Paulo Freire. Eu falei, olá, gente, se até Madonna cita Paulo Freire, bora falar de Paulo Freire, gente. Mas aí eu preciso já dizer aqui que, diante de minhas pesquisas também, para conhecer mais sobre Paulo Freire, ele é o terceiro pensador mais citado no mundo. Sim. Então, não deveria ser surpresa que Madonna homenageou Paulo Freire, mas achei sensacional, claro. Sim, até indicação ao Prêmio Nobel ele já recebeu, gente. Não é à toa, entendeu? Caraca. Mas queria compartilhar com vocês, né, um pouco da minha trajetória com Paulo Freire, onde que ele aparece na minha vida. Como eu já disse, né, algumas vezes aqui, eu sou formada em Ciências Sociais e eu sou licenciada em Ciências Sociais. Ou seja, eu estou apta a dar aulas de Sociologia. E aí, durante a minha formação lá na Unicamp, eu tive a oportunidade, já mencionei aqui várias vezes, em trabalhar num projeto de EJA, que é Educação de Jovens Adultos e Idosos também. E aí, junto com esse projeto, não só eu tinha experiência ali com a sala de aula, com a educação, mas também me formar para ser professora. E quando a gente está falando da educação, não tem como falar da educação de jovens, adultos e idosos sem falar de Paulo Freire, porque foi esse público que Paulo Freire se engajou e a partir das experiências com esse público também que ele escreve diversos livros, entre eles ele publica A Pedagogia do Oprimido, um dos livros mais famosos, é o livro mais famoso dele, é um dos livros que mais tem traduções e publicações estudados no campo da educação e das ciências humanas. E aí, então, durante essa minha formação, enquanto educadora e professora, pude me aprofundar e experienciar de verdade o que é que Paulo Freire fala. Algumas pessoas falam da metodologia de Paulo Freire. Dentro do meu campo de estudo lá da Unicamp, a gente não falava de metodologia de Paulo Freire, mas as concepções. Porque, na verdade, quando a gente fala de metodologia, a gente está falando um passo a passo. Ele nunca passou um passo a passo, tá, gente? Se vocês pegarem uma Pedagogia do Oprimido para ler, Pedagogia da Esperança, que é a versão simplificada da Pedagogia do Oprimido, não tem um passo a passo do que você faz. Tem as ideias de como ele imagina que a educação deve acontecer, qual que é a função social da educação. Então a gente fala sobre as concepções. Então, uma educação a partir das concepções de Paulo Freire. Eu queria fazer um adendo aqui, que eu acho que você está trazendo muito da sua experiência na Unicamp, mas também teve uma experiência muito anterior a essa, quando você foi participar do projeto, como chamava? Não um projeto social, era no Novo Tempo. Me ajuda aqui a lembrar. Sim. Eu não lembro. Eu acho que era projeto de alfabetização que era o nome. Sim. Ele tinha um nominho, que eu não lembro agora. Ai, eu não vou mas a lembrar Bea também. já era muito criança, assim. Tinha, sei lá, quantos anos? 10? Eu tava na 6ª série, eu tinha 11, 12 anos. E esse era um projeto de alfabetização também de jovens e adultos, que acontecia no turno da noite na nossa escola. E aí os alunos podiam se candidatar para participar
e ensinar. Eu lembro que eu fui uma vez, mas acho que eu me senti muito intimidada, assim. Eu não achei que eu deveria estar ali, sabe? E vai justamente contra o princípio do Paulo Freire, né? Que, assim, todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Enquanto você ensina, você aprende. Enquanto você aprende, você ensina. Mas aquilo não estava claro na minha cabeça. E aí eu fui uma vez e falei, putz, acho que isso não é para mim. Mas a Bea ia religiosamente. Eu assim. ia, e eu amava, assim, foi uma experiência super legal e super de ampliar, né? A gente tem um episódio aqui furando a bolha da temporada passada, com a Marina, que também estudava nessa mesma escola que a gente, e assim, crescendo em Santos, num recorte muito pequeno de Santos, eu nunca tinha parado para pensar que existiam adultos que não sabiam ler e escrever. E foi muito chocante, assim, na época, quando eu fui participar desse projeto, pensar, nossa, tem idosos aqui, pessoas que trabalham, que vivem uma vida inteira, que circulam pela cidade e que não sabem ler e escrever. E vivem, estão aqui com a gente. Uma e vida isso funcional, né? foi algo que me deixou muito chocada e é exatamente desse lugar que Paulo Freire vai partir, né? Que o professor, a professora, ele tem que sair desse papel, desse pedestal, desse lugar de detentor de todas as informações, de todas as verdades, para um lugar de eu sou a pessoa que sistematiza o conhecimento e apresento para vocês e instigo vocês a terem curiosidades, a terem perguntas, a ampliar esse repertório e a partir das conversas que a gente tem, a gente conseguir então construir e compartilhar saberes. Mas antes de aprofundar um pouco mais, contando brevemente, né, quem que é Paulo Freire e etc, da onde que ele vem, em 2021 foi o centenário do Paulo Freire. Ele então é uma pessoa que nasce em Pernambuco. Em 1929, a família dele teve que se mudar de Recife para o interior do Pernambuco por conta da crise econômica, então teve, né, a recessão e etc. E aí eles se mudam mais para o interior do Pernambuco. E aí, nesse momento, eles ficam pobres. Então ele tinha uma vida muito boa e aí ele então, enquanto criança, pré-adolescente, tem essa experiência então da pobreza e isso mexe com ele. Ele então, quando adulto, vai estudar direito e aí ele vai para a faculdade, para a Federal de Pernambuco estudar direito, conclui a faculdade e aí em uma das primeiras experiências de trabalho dele como advogado, ele tem que cobrar uma dívida de uma pessoa que não tinha como pagar a dívida. E isso faz com que ele se sinta muito mal. Ele fala, nossa, eu estudei pra isso, não é isso que eu quero. E aí a companheira dele da época, que era professora, falou, cara, o que você acha de dar umas aulas, tal, já que, né, você é formado em Direito, dá aula de língua portuguesa, etc. E aí, então, ele migra para o campo da educação e começa a dar aulas de português. Nessa experiência dentro da sala de aula, ele dando aula de português e de filosofia, começa a ter contato, então, com a educação de jovens, adultos e idosos. E na percepção dele, ele entende, ele tem uma experiência com o filho dele, que o filho dele olha uma propaganda do Nescau e fala, olha, é o Nescau. E começa a soletrar e ele fala, o meu filho, ele tá no processo de alfabetização e ele consegue assimilar algo que faz parte do cotidiano dele, que é o Nescauzinho com leite, com as letras do alfabeto. E aí, então, a partir disso, ele começa a pensar, a cartilha hoje que a gente tem de alfabetização é a vovó viu a uva. Não faz... Quando a gente tá falando de alfabetizar uma pessoa adulta, essa sentença não faz o mínimo sentido. Então a gente precisa pensar em como conseguir alfabetizar essas pessoas a partir do repertório que elas têm, de palavras que elas conhecem, de frases que façam sentido para ela. E aí, então, o que acontece também? A gente está falando aqui do final dos anos 50 e início dos anos 60, em que, no censo de 1950, 50% da população com mais de 15 anos não sabia ler ou escrever. E por que essa informação é super relevante? O direito ao voto, naquela época, ele era limitado às pessoas que sabiam ler e escrever. Então, a gente tinha aí metade da população que não tinha acesso a completamente excluída, e a viver a democracia. Eram pessoas que estavam, completamente excluídas da sociedade, não, porque são pessoas que estão ali, né, trabalhadoras, mas não tinham acesso à democracia de fato. E aí, então, o que acontece? Ele fala,
A gente precisa, então, pensar em como conseguir alfabetizar essas pessoas e não só alfabetizar a nível de conseguir assinar um nome. Ter, então, esse processo de letramento, que a gente fala, e entendimento do mundo, ampliar essa leitura de mundo. O desenvolvimento do pensamento crítico, né? Eu acho que isso é muito legal, que acho que é a raiz de tudo que ele desenvolve, né? Que ele cria. Fazer com que essas pessoas tenham pensamento crítico. E aí isso vai desde de ter acesso à alfabetização a outros tipos de cultura, de arte, de agricultura. E isso vai se desenvolvendo em várias frentes, né? Exato. E aí, ele então fica um tempo, né, junta ali um grupo de outros educadores, e aí escolhem a cidade de Angicos, que fica no Rio Grande do Norte. E por que eles escolhem essa cidade? É uma cidade que tinha uma população 75% analfabeta. Então, era uma das cidades com a maior taxa de analfabetismo do nosso país, cidade principalmente de trabalhadores que trabalhavam nas plantações de cana-de-açúcar. E aí, então, eles ficam ali um tempo fazendo estudos de campo, entendendo como que essas pessoas trabalham, quem elas são e etc. E aí voltam para então fazer esse processo de alfabetização, essa experiência que foi Angicos, que consistiu em quê? Em 300 trabalhadores e trabalhadoras, aí entre jovens, adultos e idosos, que tiveram 40 horas de aula durante algumas semanas e foram alfabetizadas. E aí, como que ele fez isso? A partir de palavras e vocabulários e círculos de cultura. O que são... Gente, amo. O que são círculos de Isso cultura? É muito legal. Você põe a sala, a ideia a gente organiza, gente, uma sala de aula minha, a primeira coisa que eu faço, eu mude professora. Gente, vamos fazer um círculo. Eu sempre lembro dos meus professores também que faziam isso, tipo, gente, vamos fazer um círculo. E aí hoje, quando eu lembro desses professores, eu falo, olha lá, professor Paulo Freire. E eu tenho um específico que eu me lembro muito, que foi meu professor porque eu lembro que no ensino médio ninguém ligava muito para como as carteiras ficavam, né? Mas eu tinha um professor de biologia que, para ele, as carteiras tinham que estar perfeitamente alinhadas. Elas não podiam estar um pouquinho tortas. Então, se em todas as outras aulas a gente fazia aula com as carteiras em círculo, todo mundo organizado ali nos seus grupinhos e tal, ele era um grande defensor da como é que é? Não sei aquela bancária, educação bancária. Educação bancária. Exatamente, Exato. Todo mundo em fileira, sem falar. O professor na frente, no alto, ele é o único detentor do conhecimento e de todas as verdades absolutas e não tem espaço para diálogo, ele tá ali só para despejar o conteúdo no estudante, no aluno. E é engraçado, né? Quando a gente fala das concepções de Paulo Freire, a gente não fala de professor e aluno, a gente fala de educador e educando, porque aluno, a etimologia da palavra significa aquele sem luz. O A, né, o contrário, lumine é luz. Então, aquele que tá apagado. E aí é o papel do professor acender, despejar e iluminar. Então, assim, o aluno tá na escuridão e o professor tem a luz. Não, quando a gente tá falando aqui dentro das concepções de educação de Paulo Freire, a gente tá falando que o quê? Não existe hierarquia de saberes. Não existe saber mais ou saber menos. Existem saberes diferentes. E, gente, eu amo, eu vivo a vida assim. E aí, em Angicos, né, eles têm essa experiência, então, e aí o círculo de cultura é um momento, então, e aí eu e a Nana, a gente já teve uma experiência semelhante, né, que algumas escolas adotam isso, que é escolher o tema gerador. Então, a gente conversa ali e entende qual que seria o tema que a gente quer conversar ao longo do semestre, do bimestre, etc. Então, o círculo de cultura é isso, a gente debate ali o que a gente quer conversar. Tipo, a gente vai falar sobre meio ambiente. E aí, todas as outras disciplinas do currículo, elas vão dialogar sobre o meio ambiente. E aí, como que foi em Angicos? O trabalho era algo muito central dentro da experiência daquelas pessoas. E aí, as palavras que faziam parte do cotidiano deles, como jumento, feijão, tijolo. E aí, então, a partir dessas palavras, começar a trabalhar a parte linguística, a parte, então, do alfabeto, de entender as sílabas, entender a escrita do T, e não da a vovó viu a uva. E aí, junto com essas aulas, então, sobre letramento, haviam também aulas políticas sobre o contexto social, sobre a leitura de mundo. E aí, junto com isso, o que eles trazem para dentro dessa experiência? A leitura dos artigos da CLT. Então, juntos ali, eles vão começar a se debruçar
sobre as leis trabalhistas também, porque ali eram todos trabalhadores, era um assunto comum a eles. E aí, gente, aí que tá o bafafá, né? Porque assim, o cara quer alfabetizar um monte de gente, então, ou seja, criar novos eleitores, quer ensinar o pessoal a saber os direitos deles. E aí eu acho No que a Rio gente Grande pode... do Norte No Rio ainda, Grande do né? Norte, né? Que até, se vocês pensem só, que se hoje em dia, 2024, ainda existe o tipo de preconceito sobre pessoas do Norte e do Nordeste, imagina lá atrás. O que falaram era que Paulo Freire estava querendo criar um curral eleitoral. Gente. Um lance comunista, né? Exato. E aí o que a gente pode pensar aqui? Para quem que é interessante ter pessoas que não conhecem os direitos delas? Para quem que é interessante ter pessoas que não têm direito ao voto? Essas pessoas que estavam se opondo. E aí eu acho que tem uma pequena crítica aqui também, entender por que né, Paulo Freire virou vilão, é porque essa experiência ela foi utilizada também como palanque eleitoral. Então, o que acontece naquela época, né? A gente tá falando dos anos 60, Angicos foi em 63, João Goulart vai lá, então a experiência foi incrível. Então, o João Goulart vai lá, e aí, junto com a comissão, na última aula de encerramento, vai o Castelo Branco também. E aí, o que vai acontecer logo em seguida? A gente vai ter o golpe militar. E aí, então, a gente entra no período, né, da ditadura civil-militar aqui no Brasil. E aí, obviamente, que Paulo Freire e todas as pessoas que participaram da experiência em Angicos foram perseguidas pela ditadura. E aí, então... O Paulo Freire foi exilado, né? Ele foi preso, inicialmente, ele passou aí quase 70 dias na cadeia, e aí ele foi exilado. Ele foi primeiro para Bolívia, e aí na Bolívia aconteceu o golpe também, né? Porque se vocês lembrarem, esses golpes que aconteceram da ditadura civil-militar aconteceram na América Latina inteira. Não foi só isolado aqui no Brasil. E aí depois ele vai para o Chile, que também teve um período longo de ditadura lá, mas ele passa um tempo no Chile, e aí no Chile que ele começa, então, a sistematizar o que foi essa experiência em Angicos, etc. E aí é nesse momento que é escrito A Pedagogia do Oprimido. E aí acontece o golpe também no Chile, e aí então ele recebe, ele publica o livro, e o livro logo ele se torna famoso, e ele começa a receber convites para trabalhar em outras universidades, em outros países, como nos Estados Unidos, na Finlândia, na Suécia, e aí então ele passa anos vivendo em outros países e sendo professor, até aula em Harvard ele deu, tá, gente? E aí, falando um pouquinho dos prêmios do Paulo Freire, ele ganhou mais de 40 prêmios, entre menções honrosas de entidades como a Unesco e alguns títulos de doutorado honorífico de diversas universidades. Tem um aqui que eu acho que é muito legal, ele ganhou o Prêmio Unesco de Educação para a Paz em 1986. E 29 títulos de doutor honoris causa pelas universidades da Europa e América. Exato. O que eu acho legal de falar também é que ele foi secretário da Educação aqui da cidade de São Paulo durante a gestão da Luíza Erundina. E aí, diferente do que foi feito, acho que é diferente, mas também um pouco adaptado, né? Do que foi feito em Angicos, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, eles implementaram também um sistema de alfabetização para os catadores de lixo, e que daí eles passam a conseguir se posicionar melhor também acerca dos preconceitos que sofriam e que ainda sofrem, né, por conta do trabalho deles, que é voltado para reciclagem, e que naquela época era muito tipo, nossa, você vive do lixo, ainda é, né, você vive do lixo e tal, mas fazendo com que eles passassem a ser alfabetizados e desenvolvessem esse pensamento crítico, muitas dessas pessoas sentiram que tiveram acesso a essa educação libertadora, né, de conseguir questionar, debater com outras pessoas, se posicionar, tipo, não, cara, o que é lixo pra você, pra mim é algo que eu consigo reciclar, eu consigo ressignificar isso daqui. Acho que é legal que tem esse paralelo, né, de ressignificar tanto o trabalho que é feito, quanto o produto daquilo, né, do que é lixo pra para outras pessoas, isso consegue ter um significado completamente diferente. Enquanto você falava, eu estava lembrando de uma experiência que eu tive também, né? Porque além de eu participar do projeto lá na faculdade, eu fui participando de outras experiências também, e uma delas foi o Cineja. Então, o que era? Era uma
turma, a gente tinha uma demanda lá na Unicamp de muitos motoristas de fretados que passavam o dia inteiro sem fazer nada, assim, eles ficavam esperando para a hora de ir embora. E aí, então, o que acontecia? Eles começavam, então, a jogar, a fazer nada, começou a dar confusão entre eles, e era um espaço assim, eles não ocupavam a universidade, né? Para quem não conhece a Unicamp, ela tem uma portaria, mas ela não tem muros. Então, você pode circular pela universidade, tem várias atividades que são de acesso à comunidade. Só que eles não tinham esse entendimento de que eles poderiam circular lá, eles ficavam muito restritos ali à garagem. E aí, então, a convite da professora, de uma pessoa, um funcionário lá que enxergou essa demanda, entendeu? A gente, então, criou o Cineja. A ideia foi a gente assistir alguns filmes e conversar sobre os filmes e ir passando por alguns temas importantes. E aí a gente tem lá na Unicamp a Casa do Lago, que é um centro cultural que tem uma sala de cinema. Então foi muito legal, porque a gente foi ocupando a universidade, então a gente usava, a sala de cinema era reservada pra gente. Então a gente assistia aos filmes e aí depois a gente conversava. E é muito, quando a gente tá falando, né, disso de não saber mais, ou dessa hierarquização de saberes, de não ter saber mais ou saber menos, dá a oportunidade de que todas as pessoas falem. Não é assim, eu vou falar e vai ficar todo mundo ouvindo. Então a gente, né, sentava lá em círculo e debatia. A gente assistiu o Show de Truman, a gente assistiu Domésticas. Então a gente falou sobre trabalho doméstico e divisão do trabalho dentro de casa, do trabalho doméstico dentro de casa. A gente conversou sobre a televisão e sobre como os meios de comunicação formam a nossa opinião. E é muito legal, assim, eles vão trazendo muitas experiências pessoais, lembranças e memórias. Pra gente que tá ocupando ali a posição de educador, nem sempre é fácil. Muitos estudantes revivem alguns traumas e até começam a desabafar do porquê que abandonaram a escola em algum momento e retornaram. Eu acho que tem uma parada legal também sobre Paulo Freire, que a ideia é que a educação ela não termina na escola ou na faculdade. A gente vai vivendo isso a vida inteira. Então, ela não tem idade para terminar. Então, dentro desse projeto, tinham pessoas que já tinham terminado a escola, tinham pessoas que tinham abandonado a escola por algum motivo e nunca mais retornaram. Tinham idosos e idosas que já tinham feito até faculdade e estava todo mundo ali junto. Então, a gente não dividia por primeira, segunda, terceira série. Não, a gente dividia por áreas de conhecimento. E cada pessoa poderia escolher a área de conhecimento que gostaria de participar durante aquele trimestre. E todo mundo ali compartilhando o que sabia e construindo coletivamente. E aí, então, aí voltando um pouco para o Paulo Freire, ele então foi aí secretário de Educação aqui em São Paulo, né? Em 2012 foi sancionada uma lei, a Lei 12.612, que declarou o Paulo Freire como patrono da educação brasileira. E muitas pessoas que não gostam de Paulo Freire fazem até algumas acusações, tipo, Paulo Freire destruiu a educação brasileira. Gente, quem me dera. Tipo assim, não rolou. Que o estrago que ele fez tivesse sido maior, né? Exato, quisera ele tivesse feito esse estrago todo, a gente não ia ter tantos índices de analfabetismo, a educação pública não ia estar tão sucateada da forma como tá. Então, assim, eu não consigo nem entender de onde vem esse tipo de comentário, porque não tem o mínimo fundamento, assim. Eu consigo, na verdade. Vem dessa galera que apoia o golpe de 64, né? A gente ainda tá lidando com essa galera que tava lá e que diz que a ditadura não foi ruim, que as coisas funcionavam, esse tipo de coisa. Então, é uma grande, do meu ponto de vista, uma grande lenda urbana que continua a se propagar por conta dessas pessoas que são realmente preconceituosas e que não têm vergonha nenhuma de propagar esse tipo de coisa e de defenderem essas ideias que são sabidamente preconceituosas. Porque, de novo, né, a quem interessa que o povo não tenha conhecimento, não possa debater de igual para igual, né? Enfim, são justamente essas camadas da população. O que eu acho legal, não sei se já acabou, mas é que eu queria traçar um paralelo com o trabalho. Só terminar que aí, então, ele morre em 1997, ele teve um infarto. Existem vários documentários muito legais sobre Paulo Freire, a obra dele continua imortalizada, ainda bem. Muitas pessoas estudam e se debruçam e tentam pensar em outras práticas a partir das concepções de Paulo Freire. E é isso, gente, educar é um ato de coragem,
portanto é um ato de amor. Eu gosto muito de toda a filosofia freiriana, porque eu acho que a gente consegue aplicar ela em tantas camadas da nossa vida, né, que elas acabam transpassando o ambiente escolar. E aí, como a gente fala muito de trabalho e lendo sobre Paulo Freire, né, e tal, eu percebo o quanto que, inconscientemente, muitas dessas coisas eu acabo aplicando no meu dia a dia no trabalho, ainda mais com a minha equipe, né? Então, a primeira coisa que eu falo sempre é que, olha, eu faço dessa forma, mas não me interessa a forma como você vai desenvolver o trabalho ou, enfim, qualquer metodologia que você vai usar. A gente está aqui para dividir, então eu costumo fazer dessa maneira, porque acho que a gente ainda encontra muitos lugares que funcionam dessa maneira, né? Essa coisa bancária. Então, é assim que funciona, o sistema é esse, você chega, você bate ponto, você faz isso, aquela coisa muito de linha de produção, né, de fábrica. Ainda hoje, quando a gente tem outros formatos de trabalho, né, então acho que isso vai de encontro também com o modelo de trabalho home office. Por que as pessoas querem que a gente volte para o escritório? Para ter esse controle, para que a gente desempenhe as nossas funções de acordo com o que uma dada pessoa ali em cima acha que deveria ser, né, e a gente acaba não tendo essa flexibilidade, essa possibilidade de trabalhar de formas diferentes, de produzir de formas diferentes a partir de diferentes pontos de vista e conhecimentos. Né? A gente acaba padronizando o saber e que vai beneficiar uma única pessoa. Então, acho que é legal refletir um pouco sobre isso, porque às vezes pensando que, Paulo Freire está ali trabalhando muito alfabetização, com a galera que ainda está desenvolvendo o pensamento crítico, mas isso é um trabalho que não tem fim. Né? Então, isso ainda transpassa essa barreira invisível que eu acho que a gente acaba construindo, e deveria sim entrar nos escritórios, nas lideranças também, né? Nos modelos em que a gente tem de trabalho hoje em dia. E quando eu falo, né, questionem, proponham coisas diferentes, quando a gente quer trazer diversidade para dentro do ambiente de trabalho, é disso que a gente está falando também, né? Quando a gente está descentralizando não só o poder, e falando de poder, falando de dinheiro, de capital, enfim, de acúmulo de recursos, mas a gente está falando também de conhecimento, porque se a gente pensa de outras maneiras de desenvolver o mesmo trabalho que a gente tem, de repente a gente tem um puta empreendedor aqui que vai se opor à maneira como determinada empresa faz alguma coisa, pode virar um concorrente. Acho que isso também entra um pouco no âmbito capitalista da coisa, mas talvez estejamos todos muito apegados à ideia de que Paulo Freire é comunista, e aí a gente acaba barrando que a gente pode aprender e trazer isso pro modelo de sociedade que a gente vive hoje, né? Total. Até aqui, o próprio crachá na mesa. A Nana, ela é publicitária, eu sou socióloga, e a gente tá aqui conversando, cada uma com o seu repertório, cada uma a partir das suas experiências, e não só conversando, compartilhando com vocês que estão ouvindo aí. E sem cobrar, hein? Então, é isso, a gente está vivendo aqui Paulo Freire na prática, de realmente a gente conseguir conversar, trazer um assunto e conversar e puxar vocês para conversa a partir da nossa experiência. E assim a gente vai se educando e transformando, nos transformando e transformando também a sociedade como um todo. A gente sentiu o peso da responsabilidade aqui de falar de Paulo Freire, hein? Espero que vocês tenham gostado, tenham conhecido um pouco mais e procurem saber um pouco mais sobre ele também. Eu assisti um documentário muito legal no YouTube que a Bia me passou, recomendo para vocês. É um dos primeiros links quando você procura Paulo Freire no YouTube. Vai aparecer mais um monte falando porque Paulo Freire é comunista. Acho que é importante assistir também. Senso crítico é sobre isso. Não é sobre a gente se privar de informação, achar que só um lado tá certo. Às vezes sim, mas... Importante ouvir, né? Entender até por quê. Por que as pessoas pensam dessa forma, né? Da onde que você constrói esse tipo de conhecimento?
tem vários livros também, né? Como a Bia já mencionou, eu tô com uma listinha aqui. Patrono da Educação Brasileira, do Paulo Freire. O livro, na verdade, tem uma listinha aqui, começando pela Educação como Prática da Liberdade. Tem na Amazon. Esse é um livro de 67 e foi o que ele publicou quando ele estava exilado no Chile. Depois a gente tem a Pedagogia da Esperança, que, como a Bia mencionou, é o que faz um encontro ali com a pedagogia do oprimido. Tem a Pedagogia da Autonomia, esse eu achei muito legal. Pedagogia do Oprimido, como eu já falei, e acho que esses são os principais. Sim. É isso, gente. Espero que vocês tenham ficado curiosos aí pra saber um pouco mais. Esse é o fim da 4ª temporada. Timo, obrigada, Nana. Amei. Obrigada, gente. Nos vemos na próxima. Um beijo. Tchau.